Então, olá pessoal, nós vamos continuar hoje com a nossa terceira aula sobre ciência cognitiva e educação. A nossa primeira aula foi sobre o construtivismo, então a gente viu por que o construtivismo não funciona. Depois nós falamos sobre pedagogia evolucionista, a diferenciação entre conhecimento biologicamente primário, que é aprendido de forma espontânea e informal, e o conhecimento biologicamente secundário, que exige uma instrução formal para ser adquirido. Hoje eu vou começar a discutir então a questão da arquitetura cognitiva, e nós vamos ver um dos três componentes de uma arquitetura cognitiva simplificada, que é o conhecimento. Então, de acordo com o modelo que a gente está propondo, que se chama de teoria simples da aprendizagem, a arquitetura cognitiva humana consiste basicamente de três componentes. O primeiro deles é o conhecimento, o segundo a memória de trabalho e o terceiro a motivação. E esses três componentes precisam ser considerados, do ponto de vista do delineamento de programas instrucionais, de intervenções educacionais. O conhecimento é o mais importante de todos, Existe um modelo bastante difundido da memória de longo prazo como sendo um reservatório passivo de conhecimentos, mas não é assim. Na verdade, a nossa memória de longo prazo consiste em uma série de esquemas que são organizados de maneira bastante dinâmica e influenciam o processamento de informação na memória de trabalho, constituem um dos componentes mais importantes da aprendizagem bem-sucedida. Então, na definição que a gente está trabalhando, a aprendizagem consiste em modificação da memória de longo prazo. A gente tem que ter um critério para saber se o indivíduo aprendeu alguma coisa, e esse critério tem que ser alguma mudança no comportamento, no desempenho, que sugira que o indivíduo acrescentou informação à memória de longo prazo. O aumento do conhecimento ocorre em função da integração de conhecimentos novos, que vão se associando aos conhecimentos que já estavam disponíveis, e a ideia é assim: quanto mais a gente sabe, mais fácil fica para aprender, dada a natureza associativa da memória de longo prazo. Na pedagogia existe um debate de muitos anos, um dilema, uma oposição entre compreender e decorar, como se esses dois aspectos da aprendizagem fossem antinômicos. Então, frequentemente se vê uma descrição assim do ensino tradicional como sendo baseado na decoreba e do ensino construtivista como sendo baseado na experiência e na compreensão. Na verdade, os dados que a gente dispõe da ciência cognitiva indicam que os dois são importantes. Não adianta você querer pensar que você vai formar um cidadão, que você vai desenvolver habilidades de pensamento crítico no indivíduo, se ele não decorou a tabuada, se ele não automatizou a leitura de palavras isoladas, ele não vai conseguir trabalhar com a compreensão de textos. O conhecimento factual precede a aquisição de habilidades. O conhecimento factual melhora a compreensão e a memória. Uma demonstração disso pode ser dada por essa tarefa aqui, que a gente pode usar em sala de aula. Você pode tentar ler essas letras aí durante um período de 1 minuto e tenta se lembrar depois quantas letras apareceram. Essa tarefa é considerada difícil pela maioria das pessoas. No entanto, se a gente organiza as letras dessa maneira, fica muito mais fácil para recordar. Então, esse é um exemplo de uma tarefa que ilustra a importância que o conhecimento tem no processo de aprendizagem, facilitando a compreensão e a memorização. Um outro exemplo muito ilustrativo são os chamados torneios relâmpagos de xadrez.
A habilidade de jogar xadrez é um dos aspectos que foi mais estudado pela psicologia cognitiva desde a década de 40 e principalmente na década de 70. Então, os pesquisadores estavam interessados naquela época em saber o que diferencia um perito em xadrez, um grande mestre, de um jogador de fim de semana. E todas as análises, né, que foram feitas mostram que, na verdade, a diferença que existe entre um perito, um grande mestre e um jogador de fim de semana não diz respeito tanto à capacidade de memória de trabalho, à capacidade de raciocínio, mas sim à disponibilidade de rotinas, de esquemas de jogos memorizados. Num experimento feito pelo Herbert Simon na década de 70, foi observado que a capacidade de memória de curto prazo dos jogadores de xadrez peritos era idêntica à dos jogadores noviços quando as peças estavam dispostas em ordem aleatória no tabuleiro. Então eles não tinham uma memória visoespacial excepcional, mas a memória deles se tornava excepcional e muito superior à dos jogadores de fim de semana quando as peças eram dispostas no tabuleiro de maneira que configuravam uma jogada. Então, a diferença entre o perito e o noviço é que o perito dispõe de muito conhecimento armazenado e integrado na memória de trabalho. Então, o jogador de xadrez, que é um grande mestre, basta ele olhar, aprender uma configuração do jogo e ele já sabe a resposta. Ele não precisa ficar pensando, não precisa ficar usando uma estratégia de solução de problemas, não precisa ficar planejando qual vai ser a próxima jogada que ele vai fazer, quais vão ser as consequências dessa próxima jogada e assim por diante. E um exemplo mais interessante disso são esses chamados torneios relâmpago, em que os dois jogadores colocam um relógio e tem um tempo lá de alguns segundos para fazer uma jogada depois que o adversário terminou a jogada dele. E o desempenho dos grandes mestres se torna mais superior ainda em relação aos jogadores de fim de semana nesses torneios relâmpagos, ilustrando o fato, né, que eu estou mencionando de que, na verdade, os grandes mestres têm acesso automático a jogadas, soluções de jogadas na memória e não precisam ficar utilizando uma estratégia de solução de problemas. Quer dizer, não é que eles tenham uma capacidade maior de resolver problemas, sim que eles têm as soluções prontas, acessíveis na memória. Um outro exemplo interessante da importância do conhecimento na aprendizagem é o chamado Fourth Grade Slump, ou baque da quarta série, como traduz, não sei muito bem como traduzir essa palavra slump. Mas esse fenômeno está sendo observado já há algum tempo nos Estados Unidos, que é uma piora do desempenho escolar de crianças de minorias étnicas a partir da quarta série. Antigamente, né, quer dizer, na década de 70, anos atrás, essa discrepância de desempenho das minorias étnicas em relação ao grupo majoritário caucasiano dos Estados Unidos, ela aparecia desde o início. Mas aí surgiram vários programas, né, de treinamento de habilidades fonológicas, principalmente, que melhoraram muito o desempenho em alfabetização dessas crianças de minorias étnicas, e agora, então, praticamente essas diferenças desapareceram. E as diferenças até em torno da terceira, quarta série. As diferenças começam a se manifestar, então, a partir da terceira, quarta série. E o que acontece no currículo em torno da terceira e da quarta série? Quer dizer, em termos da aprendizagem na leitura, até a terceira, quarta série, a criança fica treinando a leitura de palavras isoladas, que é uma habilidade muito dependente do processamento fonológico. A partir da terceira série, ou um pouco antes, mas gradualmente começa a se trabalhar com a compreensão de leitura. E a compreensão de leitura é um processo bem mais complexo que a leitura de palavras isoladas,
exigindo, né, mais memória de trabalho, mais capacidade de raciocínio e principalmente vocabulário. Então é a partir dessa terceira ou quarta série que as diferenças começam a se acentuar, muito provavelmente em função das deficiências de vocabulário que caracterizam as crianças que vêm de uma situação econômica, social desfavorecida. Então esse é um outro exemplo que ilustra a importância do conhecimento prévio para a aprendizagem. Quer dizer, se a gente adota esse critério de que aprender significa integrar a informação na memória de trabalho, essa informação precisa ser codificada e associada com a informação que já estava lá previamente. Quanto mais informação disponível, mais fácil fica para aprender, uma vez que não se conhecem limites para a nossa memória de longo prazo.